Está no ar, no Divã do Gicovac. Hoje eu gostaria de falar sobre um tema que me foi um cutucão que eu recebi de um ouvinte que mandou um e-mail dizendo que estava um pouco perplexo com o fato de eu falar tão pouco sobre a influência da infância mais sofrida, ou mais traumática, ou mais baseada em rejeição, e os desdobramentos disso na vida adulta. Quer dizer, por que eu estou negligenciando tanto, eventualmente, as experiências desagradáveis e sofridas da infância? E, na verdade, meu caro ouvinte, não é que eu negligencio isto, mas eu falo pouco por dois aspectos. Primeiro, porque as coisas graves do passado, na realidade, estão presentes na vida de hoje. Quer dizer, a coisa mal resolvida do passado continua vivo e presente hoje. De maneira que falar das questões atuais é, direto ou indiretamente, falar também daquelas que aconteceram e nos marcaram ao longo dos primeiros anos da formação. A segunda razão pela qual eu não gosto muito de falar é porque existe, pelo menos existiu durante os primeiros tempos da psicanálise e da psicologia transformada em material mais de divulgação, em revistas e tudo, uma tendência de transformar todos os problemas adultos da gente como derivados ou subprodutos daquilo que aconteceu durante os primeiros 5 anos da vida infantil, o que também não é o meu ponto de vista. Muitas coisas que acontecem na infância realmente são relevantes e podem até influir sobre a vida adulta, mas tudo não. E também não é essa equação tão direta. Aconteceu isso na infância, vai se dar aquilo, exatamente aquele tipo de desdobramento na vida adulta. A terceira coisa ainda, que eu também não gosto, é do fato de que muita gente usa as experiências traumáticas que teve na infância para, vamos dizer, para virar meio assim, queixoso, para se transformar numa vítima. Então eu fui traumatizado na infância, ou minha mãe não me deu a devida atenção, eu fui mal atendido do ponto de vista sentimental, e é por causa disso, e em função disso eu me tornei uma pessoa insegura, mais tímida, etc. Quer dizer, o indivíduo fica acusando e lamentando e chorando as dores do passado, ao invés de tomar providências mais ativas no sentido de buscar solução para os seus problemas. Essa é uma das razões também pelas quais eu não gosto muito de ficar colocando o passado em primeiro lugar, porque as pessoas faturam em cima dos traumas do passado e isso é uma coisa muito ruim. Agora, não há dúvida nenhuma que os primeiros vínculos, especialmente aqueles relacionados do bebê com a mãe, são extremamente relevantes na formação da segurança da criança e da autoestima, e que isso certamente influi também sobre o modo nosso de ser adulto. Quem teve a sorte de ter uma mãe amorosa, segura, que passou e transferiu otimismo, positividade, evidentemente pode ter talvez um pouco mais de autoconfiança nas relações interpessoais, pode se transformar num adulto mais desinibido, socialmente mais atirado. Mas isso não é uma coisa que a gente possa ter certeza que vai acontecer com a gente ou que vai acontecer com algum filho da gente, porque vai depender do comportamento da mãe e a mãe às vezes também se surpreende em perceber que ela não, quando tem a criança, não é tão segura quanto gostaria, nem se apega tão intensamente, às vezes por problemas dela, por traumas de vida que ela possa ter. De modo que quem tem essa sorte de ter uma mãe firme, segura e amorosa, tem a vida facilitada, quem não tem que ir à luta, não adianta ficar lamentando a má sorte. Esse negócio de ficar lamentando a má sorte na infância é que é muito ruim e é um mau uso daquilo que acontece durante os primeiros anos de vida. E também é sempre importante falar de uma experiência que ficou muito conhecida na área da psicologia mesmo, há uns 15 anos atrás, que eram algumas crianças que foram objeto de estudo, porque filhas de mães esquizofrênicas, essas crianças, e todo mundo queria saber mais ou menos como é que ia ser a vida delas, como é que seria a evolução delas depois de adulto. E, na realidade, pelo menos 15% dessas crianças que tiveram infância extremamente traumática, que viveram com uma mãe ausente, autista, quer dizer, displicente, incapaz de trocar a afetividade, etc., 15% dessas crianças ficaram melhores do que a média.
Ou seja, não há uma relação tão direta entre as experiências traumáticas da infância e aquilo que vai ser a vida da gente mais tarde e na vida adulta. Ou seja, às vezes a infância é dolorosa e a gente se supera ou usa isso como instrumento para ficar mais forte. Outras vezes a gente usa a experiência traumática como veículo para virar uma pessoa mais chorona, mais frustrada e apenas só mais reclamenta. Isso é que eu não gosto e é por isso que não gosto muito de ficar relacionando as experiências da infância com os problemas que a gente tem na vida adulta, apesar de que essa relação muitas vezes existe. Muito bem. Temos agora nosso primeiro ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? Isaurina. Pois não, Isaurina. Boa noite, doutor Flávio. Boa noite. Já muito obrigada. Faça favor. Eu tenho um relacionamento há mais de 8 anos e logo que a gente conheceu, eu já fiquei sabendo que ele tinha outra pessoa. Vivi em casa separada, mas tinha. E eu não queria fazer parte disso, comecei a brigar, terminar, e isso aconteceu inúmeras vezes, e ele voltava, insistia, e acabava voltando. Depois nós separamos um tempo, ele conheceu outra pessoa, separou dessa pessoa anterior, conheceu essa outra, e acabou tendo filhos com ela, e já faz mais de 1 ano que ele está insistindo novamente, que para ficar, e eu estou tão confusa que eu não sei. Espera um minutinho, Isaurina. Ele se separou? Ele separou dessa primeira pessoa. De uma primeira pessoa e se ligou a uma outra e pulou você? Pulou uma outra. E pulou você, quer dizer, não ficou com você? Me pulou. Ele me culpa, que fala que os filhos que deveria ter tido comigo. Mas ele te culpa por quê? Porque eu não queria, eu não ia aceitar. Ele estava com outra pessoa, ficava com ela e eu não ia aceitar isso. Só que ele também não desligava e não parava. E quando ele desligou, ele não te procurou, ele não avisou? Procurou, mas eu não sabia como é que estava, porque às vezes ele mentia tanto, eu não estava mais confiando nele, já não estava mais afim de viver isso. E aí ele arrumou uma outra. Essa pessoa, teve filhos com ela. Faz tempo isso, Isaurina? Não, o filho, acho que o mais velho tem 4 anos e um de 2 anos. Sei. E ele fala agora que é pra gente ficar junto, me culpa que não teve filho, me culpa que eu não tive garra pra ficar com ele. Quantos anos você tem, Isaurina? Eu tenho 46. 46? E ele tem 36. 36. A diferença de idade contou pra você ou não? Não. Tá, às vezes ele é até um pouco mais conservador do que eu, assim, em termos de certos aspectos. Sim. E agora ele quer que eu volta e fica, tipo, quase me perseguindo e liga sempre, insiste, vem na minha casa e não quer ir embora, fica 2 horas no portão. E eu fico bem confusa, porque eu não sei mais. Há quanto tempo você conhece ele? Há mais de 8 anos, quase 9 anos. Sim. E ele é muito mentiroso em geral ou só mentiu nesse assunto em particular? Ele mentiu, ele é um pouco mentiroso. Algumas coisas eu fiquei sabendo da mãe dele que é parte verdade, mas tem muita mentira. A relação a ele não me contar alguma coisa dessa segunda mulher, então ele não me contou, então eu achei que ele não tinha confiança, por isso que eu também afastei, não quis mais saber, separou dela, ele falou que estava separando por isso e por aquilo, na verdade ele estava separando, porque a mulher também já estava cheia dele ficar traindo, não sei se é comigo ou com mais outras. E eu também perdi toda a confiança, e ele me procurou, eu falei, não quero, e acabou. Só que aí, tudo isso ele estava procurando, eu não. Só que ele é muito insistente, eu estou confusa, eu não sei mais, aí ele fala agora para mim que... Nesses 8 anos você se interessou por alguma outra pessoa, Isaurina? Até conheci, mas não assim, uma coisa de... que ele desse para ficar, não. Alguma coisa muito passageira e... Então, interessante. Nada muito interessante, né? Não. E agora você está confuso ou está mais, vamos dizer assim, mais decidida a não ficar com ele ou a ficar? Eu não quero ficar com ele porque eu não vou confiar nele. Eu não sei se realmente ele quer separar ele e falar para mim ter paciência, porque só vai deixar as crianças crescer um pouco. E aí eu já perdi 8 anos, eu vou perder mais 5, mais 6, mais 10, vou perder tudo. Eu não estou afim de passar por isso. Então, eu acho que na realidade a boa conduta aqui é você assumir que essa história dificilmente terá um destino muito adequado, porque você tem 8 anos de história, já deu para perceber que desse aspecto, pelo menos, o rapaz é um pouco mentiroso, já deu para perceber também que além de um pouco mentiroso, não consegue ficar nem um minutinho sozinho, quer dizer, na troca de uma mulher por outra, passou por você não estava ali disponível imediatamente, ele já pulou e já foi atrás de outra, rapidamente teve filhos, quer dizer, parece um indivíduo nesse aspecto bastante
leviano, bastante irresponsável mesmo. De maneira que eu penso, pelo menos do meu ponto de vista, que a história vai melhor se você considerar como mais razoável a ideia de que esse relacionamento não tem futuro. A mentira é um problema. Quando você fala não vai confiar nele, não vai confiar mesmo. E se ele é mentiroso, e se é meio mulherengo também, aí é que não vai ser possível mesmo você confiar. De maneira que eu penso que definitivamente a boa política seria você interromper essa história e tratar de olhar um pouco mais simpaticamente para os lados para ver se reconstrói a sua vida noutra direção. Muito obrigado pelo seu telefonema. Agora temos a Fátima, do Rio de Janeiro, que nos escreveu durante a... Não, pera um minutinho. Tem mais uma pessoa no telefone, então a Fátima daqui a pouquinho eu respondo. Pois não? Seu nome, por favor? Alô? Oi? Meu nome é Eliane. Eliane, pois não. Doutor, eu gostaria de saber, eu fui 26 anos agente escolar de uma escola. Sim. Aí, de repente, meus filhos já cresceram, eu tenho 2 filhas, né? E elas se formaram na faculdade. Quando elas estavam na faculdade, eu tive uma decisão tão forte, porque a turma falou, pô, mas você vai largar essa vassoura, você vai fazer o quê? Eu falei, vou fazer o colegial. Aí eu fiz o colegial, prestei vestibular e entrei na faculdade. Quantos anos você tem, Eliane? Eu tenho 53. Que maravilha, hein? Agora que você entrou na faculdade? Entrei na faculdade. Eu moro aqui em Interlagos, né? Mas começou uma pressão, assim, as famílias, pô, agora você já vai aposentar, você vai fazer pedagogia? Eu falei, mas eu sempre sou isso. Cada vez que eu varria uma sala de aula, pegava no giz para limpar a lousa, eu falei, um dia eu vou escrever aqui. Eu me determinei, sabe, doutor? Então, aí, na própria faculdade, ano passado, as meninas olhavam na janela. Aí a turma da classe falava, olha suas filhas lá olhando. E elas eram formando, elas eram veteranas, eu era caloura, né? Sim. E os professores que eram delas falam, nossa, a senhora veio trabalhar e tem que se apresentar. E eu não tinha vergonha. Eu falei, a senhora é professora de casa? Eu falei, não. Eu sou agente escolar. O que faz? Limpa a escola, banheiro, tudo. E agora resolvi dar um chute no balde e fazer faculdade. Fazer faculdade, eu acho maravilhoso. Então, mas só que também teve um problema, que assim, meu marido fala assim, agora você tá aí novinha na faculdade, mas eu acordo 6 horas, 5 horas. Faço as coisas em casa, entro 6 horas no serviço, dou duro até 2h30, venho pra casa, vou para lá pro laboratório da faculdade, volto, faço serviço em casa, lavo, passo, cozinho, faço comida, depois vou de noite pra faculdade, volto 11 horas. Sabe aquele gás tudo? Mas aí, ao mesmo tempo, eu já, pra mostrar que eu sou solidária com a família, eu tranquei a matrícula por 6 meses. Sim, mas enfim, eu acho o seguinte, a história é uma história super legal, o seu marido pode ficar um pouco incomodado mesmo, a pressão pode existir, mas definitivamente eu não vejo nenhuma razão para você nem mesmo trancar a matrícula e deixar de fazer o curso. Se você teve isso como sonho, você tem que tentar realizar este sonho, sim, e acho que não tem nenhum motivo, em hipótese nenhuma, para ter vergonha de nada daquilo que foi a sua história. Também não acho que seja relevante que a pressão do marido ou das filhas para que você se aposente e fique levando uma vida só em casa, se você realmente gosta de estudar e sempre quis isso para você. Eu acho bárbaro e não vejo nenhum problema, e eu acho também que você não tem que ser nem um pouquinho sensível a todas essas pressões. Vai em frente, muito obrigado pelo seu telefonema. Temos mais um ouvinte na linha, seu nome, por favor? Leonardo? Leonardo, pois não. Doutor, eu estou com um problema de separação agora, que envolve a minha banheira, que a mãe abusa muito, tem um abuso emocional sob cima, e eu também não aguentei essa pressão, enfim, acabei me separando recentemente. Eu gostaria de como passar essa fase inicial. Ô Leonardo, espera um pouquinho. Pelo que eu entendi, você se separou por causa da sua sogra, é isso? Também, porque abusa muito da filha, que é uma vítima, se faz de vítima e tal, e ela acaba cedendo e me deixa sozinho, vai ficar com a mãe. Então, quer dizer, essa fase fica difícil para mim, para segurar, manter um relacionamento. Quanto tempo você ficou junto, Leonardo? 8 anos. E separou há quanto? Tem 2 meses. Tem filhos ou não? Não, sem filhos. Sem filhos, né? Isso facilita muito, né? Você tá só entregar chaves, né? Só entregar chave e acabou. Ela tem independência financeira? Também
é independente, mas é dependente da mãe emocionalmente, que a mãe abusa, é tipo um sequestro, né? Ela sequestra e a vítima é ela. Eu estava sendo vítima também e acabei, por fim. E a sua ex-companheira era consciente de que ela se deixava abusar ou ela achava que a mãe estava certa de fazer o que fazia? Falava que estava certa. Nunca admiti que estava... Quer dizer, ela não ficou solidária com você, ela ficou solidária com a mãe, achando que você que era um chato que estava implicando a exatamente. Então aí não tinha jeito mesmo, isso acaba desgastando e acaba terminando, né? E o sofrimento depois, por que é, Leonardo? Porque a gente fica sozinho, na solidão, né, e tal, triste, são 8 anos de convivência. Quantos anos você tem? Tenho 32. Quer dizer, você começou a morar com ela aos 24 anos de idade, é isso? Então você não tem muito treino de ficar sozinho, é isso? Exatamente. Vai ter que aprender agora, não é? Você é do tipo que gosta da noite, de balada, de boemia, essas coisas, ou você é mais caseiro? Mais caseiro. Então, o pessoal mais caseiro tem um pouco mais de dificuldade de ficar sozinho, né? Você tem amigos? Tem amigos. Então, tem que aproximar dos amigos e fazer a vida de solteiro, vamos dizer assim, menos boêmio, né? Menos da noite, mais voltado da balada, mais voltado para o trabalho, para esporte, para as coisas que você gosta de fazer com os amigos e ter paciência, porque aos pouquinhos, daqui a pouco, acaba aparecendo aí alguma outra moça que possa te encantar, porque definitivamente você teria que imaginar que esse relacionamento com essas características que você falou é meio irreversível mesmo, não tem muito jeito disso ser possível de funcionar bem. E esse período em que a gente fica sozinho depois de um relacionamento longo é um período meio desengonçado mesmo, porque a gente sente um vazio e uma sensação de incompletude maior até do que aquela que a gente sente quando está depois de muito tempo sozinho, porque é na transição entre o estar acompanhado para o estar sozinho que a gente fica mais atrapalhado. Depois acaba acostumando. E muitas vezes muitas pessoas se acostumam de tal maneira que depois têm dificuldade de se apegar de novo ou de estabelecer relacionamentos assim mais, tipo, morar junto, etc., com outra pessoa, porque acabam se sentindo muito acomodados e aconchegados nessa coisa de ficar sozinho. Então, você espera para ver que bicho vai dar e o que o tempo vai fazer com você. Não tome o fato de você estar sofrido do jeito que está agora como um fato definitivo. Talvez daqui a muito pouco tempo, saindo, convivendo com os amigos e principalmente aprendendo de novo a se entender com você mesmo e com as suas próprias coisas, certamente daqui a pouquinho você vai estar de novo muito bem estável e pronto para evoluir outra vez. Muito obrigado pelo seu telefonema. Temos agora uma ouvinte, a Fátima, que eu já tinha falado no outro bloco. Finalmente chegou a vez de ler o e-mail dela. Fátima, do Rio de Janeiro, nos escreveu durante a semana o seguinte: Dr. Gicovati, tenho 43 anos, sou divorciada, tenho um filho de 21 que criei praticamente sozinha, pois meu ex-marido pouco me ajudou. Sempre trabalhei muito para isso e hoje percebo que meu filho sentiu a falta não só do pai, mas também a minha. Aos 14 anos ele experimentou maconha e começou a beber. Mas essa fase passou, completou os estudos aos 18, se formou em design gráfico e já trabalha na área. Se houve algum sucesso, é devido ao meu isso e ao meu controle, pois meu filho sempre precisou de orientação em tudo. Agora, ao completar 21 anos, ele foi morar sozinho. O problema é que ele não consegue se manter e no início eu procurei ajudá-lo, mas ele não concorda com nada que digo, parece que está tudo errado. Ele me trata com muita grosseria quando lhe dou algum conselho. Por outro lado, não posso deixá-lo tropeçar. De qualquer forma, decidi que não vou mais ajudá-lo financeiramente e nem me meter na sua vida. Estou fazendo a coisa certa? Então, Fátima, eu acho que sim. Eu acho que o certo é você definitivamente deixar esse menino tocar a vida dele e fazer o projeto de vida e realizar o projeto de vida da forma como ele quer. Parece, pelo jeitão como você escreve, que você tem uma certa tendência, vamos dizer assim, a super proteger, não posso deixá-lo tropeçar, como você escreve, né? Então você dá conselho talvez um pouco demais, ele está com 21 anos, talvez ele sinta que já tem condições de se virar sozinho, de maneira que talvez não tenha muita vontade em ver você participando tão de perto da vida dele.
ajudar materialmente, tudo bem. Agora, de todo modo, você querer ajudar materialmente e pouco se for necessário financeiramente. Agora, se meter na vida dele, aos 21 anos de idade, qualquer que tenha sido a história da familiar, qualquer que tenha sido as dificuldades que possa ter acontecido na relação e que envolvendo o pai, que ficou meio ausente, e você que teve que fazer tudo sozinho, de todo modo, não cabe aos 21 anos de idade a você o direito de ficar tentando superproteger e deixar ele muito acolchoado. Tem que deixar por conta dele a vida e a vida andar do modo como ele achar que é legal que seja. Quer dizer, se meter na vida dele, eu acho que chega a nos conselho, depois de uma certa idade, a gente dá só quando a pessoa pede. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos mais um ouvinte no telefone. Seu nome, por favor? É Luísa. Pois não, Luísa. Bem, eu gostaria de saber como lidar com uma pessoa que já viveu na rua, que já foi presa algumas vezes, que não tem muito amor próprio. Estou tentando ajudar essa pessoa. Quantos anos tem essa pessoa, Luísa? 30 anos. 30 anos. E a sua vontade de ajudar, tem algum fundamento isso? Tem alguma base de interesse afetivo seu ou não? Eu gosto de ajudar as pessoas, e em especial esse rapaz. Sei. Então, diga. Sim, eu gosto dele, eu me simpatizei com ele. Sei. Mas assim, é mais um cuidado como mãe. Sei. Sei. E ele responde bem à sua ajuda, ô Luiz? Não. Eu tento ajudá-lo de várias formas e não consigo, não tenho um retorno. O curso que eu tento para ele não segue. Eu compro algumas coisas para ele revender, porque ele é um bom comerciante, mas ele não traz o retorno disso. Eu nunca vejo dinheiro com ele. Sei. E ele o que faz? Transforma isso em droga? Eu não sei. Eu acredito que sim. Sei. Ele era dependente de que tipo de droga, Luiz? Maconha, já usou cocaína. Também. Cocaína também. E quando você disse que teve preso por causa de droga ou por causa de roubo? Não. Traficando. Traficando. Sim. Então, é muito difícil que essas pessoas se modifiquem, viu, Luísa? Não basta a sua boa vontade, porque os seres humanos, quando seguem esse tipo de caminho, em geral, têm uma consciência moral muito limitada, quer dizer, não são criaturas que têm medo, que têm remorso. Ele é uma pessoa muito agradável no trato, ou não? Sim. Ele também é uma pessoa muito sensível. Ele me sensibilizou bastante, né? Você as diz, lágrimas. Como você diz que ele é sensível, em que sentido? Como é que você sabe que ele é sensível? Ele tem bom coração, ele ajuda as pessoas. Eu já vi ele assistindo filme e vi lágrimas saindo do rosto dele. Não eram falsas, não eram para me sensibilizar, eram deles mesmo. Sei. Eu acho que ele precisa de alguém que o ajude. Mas eu não sei a forma correta de ajudá-lo. Sei, mas ele quer ser ajudado, Luiz? Me parece que sim. Ele que tem que querer em primeiro lugar, né? Pois é. Senão não tem como ajudá-lo. Uhum. Eu quero uma fórmula do senhor. Mas então eu vou lhe decepcionar então nesse sentido, porque definitivamente essa fórmula eu não sei se existe. Você está com uma situação bastante complicada aí, porque esse tipo de moço, com esse tipo de histórico, com este tipo de, vamos dizer, de gosto por uma vida talvez mais irresponsável, mais leviana, mais também fora do padrão usual que corresponde à coisa da delinquência mesmo, já passeando em torno da delinquência, mesmo que tenha lá sua emotividade, mas trata-se de uma pessoa certamente muito comprometida com a vida que já levou. E muito facilmente, se você tentar ajudar, você
vai perceber nele, às vezes, algum sinal positivo de boa vontade e outras vezes, talvez, um certo oportunismo, fazendo de conta que está muito afim de receber ajuda, etc., e pega eventual benefício que você tente dar a ele, para simplesmente transformar isso em algum dinheiro para uso próprio. Então tome cuidado, porque as chances suas de você realmente suceder nessa sua empreitada, nesse seu projeto, são muito pequenas. A história de você regenerar pessoas até certo ponto um pouco até contra a vontade deles, a chance é muito, muito pequena. Muito obrigado pela sua participação. Temos aqui um e-mail de um ouvinte que não quis se identificar, mas que participa do programa com a seguinte questão. Dr. Watts, sou casado há mais de 20 anos e sempre tive fantasias relacionadas à minha mulher fazendo sexo a 3. Ela, eu e outro homem. Já tive a oportunidade de realizar essa fantasia várias vezes em casas de trocas de casais, motéis, ou mesmo no nosso apartamento. Fico excitado com isso e mesmo quando assisto a minha mulher tendo relações com outro. Gosto também de fotografá-la e de filmá-la nessas situações. Minha mulher já fez sexo com outras mulheres, mas o que mais me excita é vê-la com homens. Quando fazemos sexo, somente nós dois, fico sempre imaginando outra pessoa junto na relação. Isso é normal? Então, meu caro ouvinte, aqui o que eu acho é o seguinte, você sabe que esse negócio de criar um clima de fantasia erótica num casal, depois de 20 anos juntos, evidentemente é uma coisa bastante normal e comum. Que as fantasias se transformem em fato, quer dizer, em prática, definitivamente não é tão comum. Então a maior parte das pessoas fica no plano da fantasia e não transforma a fantasia em fato. Isso aqueles que resolvem fazer as fantasias eróticas com a própria esposa, porque muitos homens também casados deixam esfriar um pouco a sexualidade dentro do seu casamento, o que é normal depois de 20 anos, e vão ter essas coisas mais fogosas e mais emocionantes com outras mulheres fora de casa. Não é este o seu caso? Você tentou então fazer emocionante... Você tentou fazer emocionante a vida íntima do casal, mas de todo modo você acabou contaminado com essas fantasias que viraram fato, e elas então, o que acaba acontecendo nessa circunstância é que quando a relação sexual é só a relação dos dois, fica meio chata, meio sem graça, meio vazia, e aí então vem a imaginação para completar aquilo que está faltando na realidade, porque de um jeito ou de outro o casal já se acostumou com uma relação sexual mais apimentada mesmo. Eu acho difícil reverter isto de maneira que a imaginação vai ter que acabar funcionando durante a relação. Você, pelo jeito, gosta de imaginar sua mulher com outros homens, mais do que com outras mulheres, e isso também é algo que é comum, não é tão... não tem nada de anormal, é relativamente comum, só que a maior parte dos homens só gosta de imaginar isso, não gosta de ver ou de fazer isso virar concreto mesmo, né? De todo modo, agora toca a vida em frente, e o bacana disso é você ter feito essa construção dentro da vida do casal, ou seja, ao invés de procurar apimentar a sua vida sexual fora, apimentou dentro. A maior parte das pessoas apimenta dentro só na fantasia. Essa coisa de transformar a fantasia em realidade tem essa desvantagem, que é justamente a de que depois a realidade sem a fantasia ou sem esse terceiro personagem pode ficar um pouco menos interessante do que a gente gostaria. Muito obrigado pelo seu e-mail. Temos agora um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Alô? Pois não? Boa noite, meu nome é Claudete. Pois não. E eu há 3 anos estou sofrendo depressão e faço tratamentos, não consigo me adaptar e não vejo melhoras. Houve muito problema neurovegetativo, uma série de coisas. Quantos anos você tem, Claudete? 69. Sim. Eu tive 3 perdas, as 3 pessoas de minha vida em 1 ano e 6 meses. E depois disso é que a depressão começou? Depois de 1 ano e pouco. Sim. Quer dizer, o primeiro ano deu para encarar todas as perdas? Deu, sim. Eu não tenho filhos. Sim. E
Agora também está muito, vamos dizer assim, parada em termos de atividade? Parada, eu não tomo atitudes. Você tinha atividade maior antes? Tinha, eu sou aposentada, não é? Há quanto Trabalhei tempo? Desde 86. E, quer dizer, hoje então está meio, além de tudo, se você tivesse animada e não tivesse deprimida, também não teria muito o que fazer com a sua vida, é isso? Não, eu leio muito, eu sou muito interessada pelas coisas. Isso mesmo deprimida você tem essa característica? Tenho. Quer dizer, a depressão não prejudica a atenção nem a concentração. Eu almoço fora e me cuido, boto meu batom, meus brincos, que eu adoro. Assim. Então uma depressão leve, não é, Claudete? Não, eu sinto que ela é meio brava, porque eu somatizei muito. Inclusive vomitei, evacuei sangue e faço exames. Você fez isso aconteceu no passado ou acontece até agora? Agora ainda tem um pouco de sangue, mas faço todos os exames não tem nada. E são negativos. Eu estou com psiquiatra, com psicóloga. Você toma medicação? Tomo. E não adianta nada os remédios? Melhora um pouco. Sei. Você dorme bem, Claudete? Não, pessimamente. Demora para adormecer ou adormece fácil e acorda de madrugada? Não, acordo várias vezes. Sei. E o apetite? O apetite é assim, oscilante. Ou eu fico sem comer, ou como demais. Então, você veja só, aí tem um quadro, vamos dizer, depressivo, vamos dizer, que não é dos mais severos, porque não prejudica a atenção, a concentração e o nível de interesse, pelo menos no plano intelectual, e também essa de respeito pelos hábitos de higiene, de aparência física, etc. A depressão gravíssima mesmo, o indivíduo fica prostrado na cama, mal toma banho, não quer conversar com ninguém, não quer nada com nada. Esses quadros, quando eles têm esse caráter situacional ligado às perdas afetivas ou às perdas de pessoas relevantes nessa faixa de idade, dificilmente são fáceis de serem resolvidos só com remédio. Então é preciso realmente muita paciência, é preciso junto o trabalho psicológico, psicoterapêutico, é preciso medicação sim, e é preciso uma determinação sua de ir atrás de recuperar a sua plena energia e, obviamente, vinculada à busca de estimular e ativar ainda mais as coisas que são realmente do seu, ou seja, essas que dizem respeito à leitura, a passeios, a reflexões, enfim, as coisas do seu maior interesse. Quanto mais a gente estiver ocupado e entretido com as coisas que gosta, maior a tendência da gente é conseguir se livrar um pouco mais rapidamente da depressão. Muito obrigado pelo seu telefonema. E temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Oi, Valéria? Valéria, pois não. Então, eu queria assim, que o senhor pudesse fazer assim, uma análise, né, do perfil emocional de um tipo de pessoa que briga por causa de tudo. Tudo surge uma briga. Não sei se o senhor já ouviu falar disso. Oh, claro que sim. Né? Assim, às vezes uma Tem um frase... bom número de pessoas no mundo que é louco para brigar. Às vezes uma frase sem importância sai uma briga, né? Por exemplo, se eu às vezes faço um comentário de alguém, uma coisa que é verdade, a pessoa fala, você só fala mal dos outros. Aí se eu falo bem, a pessoa fica enciumada. Entendeu? Não tenho o que dizer. Então eu não sei. Mas é uma pessoa com qual você tem relacionamento afetivo? Não, pessoas da família, irmãos, assim, irmão, pai, mãe, essas pessoas. E, assim, eu acho que são pessoas, assim, perturbadas, para tudo arranjar uma briga. Sim. E você cresceu nesse ambiente onde o gosto maior é pelas brigas mesmo, é isso? Eu tenho notado isso mais atualmente, né? E quando a gente é mais nova, tem outras coisas para pensar, né? Por quantos anos você tem agora? 5. E aí os seus pais também, parentes, estão ficando mais velhos também, eles? Estão ficando São bem mais... garotões. Então não é ranzinzice de gente velha ainda não, Eu né? acho que era um ranzinza desde quando eram jovens. Então só uma pessoa, em especial. Sim. Mas assim, irmãos também. Mas assim, tudo eu escuto reclamação, tudo é briga. Mas o Valéria é só com você ou é com todo mundo que eles são assim? Não só comigo, às vezes entre um e entre outro também. Mas também. Comigo em especial, talvez, por eu ter o coração mais aberto e ser mais sensível. Então é aí que o pessoal abusa, né? Como é que você sabe que você é mais sensível?
Eu acho que sim, porque eu consigo compreender mais as coisas, porque eu sou mais sentimental. Sim. Esse tipo de coisa, eu percebo isso, né? Você convive muito com a sua família até hoje? Eu amo muito eles, mas isso tá me aborrecendo. Eu vivo com taquicardia o tempo todo. Você mora com eles? Moro. Sim. Então, se vive com taquicardia, você está sempre esperando um risco de levar um coice, é isso? Não. Na hora que sai a gritaria, me dá taquicardia. Sei. É na hora da briga. É. Não é que é uma taquicardia antecipada, já imaginando que vai ter a briga, não. Não, Né? que eu imagino, eu já sei que vai ter. Entendeu? Então, já consigo prever. Não precisa nem ser adivinho. Sim. E mesmo se você não dá continuação, você só ouve lá a crítica e fica quieto, também ainda assim tem atrito? Ou você responde quando eles falam? Eu procuro explicar, às vezes, uma situação. Não é melhor não fazer isso? Porque não adianta, vão brigar mesmo, né? Então, se você explica qualquer coisa, você está alimentando Eles brigam até com notícia de jornal que sai na televisão. Então, mas... Entendeu? Valéria, minha sugestão é que você fique quieto e não abra a boca nunca mais para nada. Porque... Eu estou chegando a essa conclusão. Ou então trate de arrumar um outro lugar para morar, porque é difícil conviver com pessoas assim, né? E são pessoas que, em geral, têm uma característica de personalidade que são que são muito conscientes e acham muito sábias as suas ideias, os seus pontos de vista. São pessoas que às vezes têm um juízo um pouco exaltado de si mesmas, né? E elas tipo então assim, eu sou mais certa? Um pouco mais exaltado de si mesmo. Então elas têm uma tendência a criticar muito, a olhar tudo meio de cima para baixo, mas no fundo não é verdade nada disso. Quer dizer, é uma postura própria de algumas criaturas que fingem ter esta superioridade, esta arrogância, com frequência também são mais egoístas, mais estourados, não suportam contrariedade, não podem ouvir nada que seja em desacordo com o que eles querem ouvir naquela hora, e portanto são pessoas bastante mais difíceis no trato, não é? Intolerantes à contrariedade, intolerantes à frustração e intolerantes à opinião. E a diferença de opinião, qualquer que seja ela. Além disso, pessoas que amam também a polêmica e parece que gostam de mostrar e afirmar através disso a sua superioridade. São pessoas com as quais a gente nunca deve tentar conversar ou discutir, ou negociar, ou divergir, ou tentar explicar como você faz, porque eles não querem nada. Eles usarão tudo que você fizer como pretexto apenas para atiçar ainda mais o conflito e as brigas. Não são pessoas que querem se entender, são pessoas e que querem aprender quando falam. São pessoas que, para quem os outros são só a plateia para o seu show intelectual ou de ranzinzice. São pessoas muito voltadas para o seu próprio umbigo e sem nenhum grande interesse nas outras pessoas. Eu, no seu lugar, volto a dizer, ficava bem mais quietinha e não entrava em discussão ou em polêmica ou em conversação a respeito de nenhum assunto que venha a interessar a eles. Muito obrigado pela sua participação. Temos mais um ouvinte ao vivo. Seu nome, por favor? Alô, o meu nome é Carlos. Pois não, Carlos. Então, eu sou de São Bernardo do Campo e eu tenho 69 anos. Pois não. E o meu é o seguinte, eu não tenho problema de ereção, enfim, eu fiquei viúvo faz 4 anos. Sei. Mas eu não tenho problema de ereção, meu problema é de ejaculação. Eu não consigo chegar lá. Sei. Não consigo, não sei porquê. Eu queria saber se era possível se eu me explicar essa situação. Ô Carlos, me diga uma coisa, você não mesmo se masturbando não ejacula? Ah, sim. Bem pouco, mas tudo bem, chego lá. Sei. E a sensação é forte ou é uma sensação mais fraca que tem quando ejacula mesmo sozinho? Não, eu digo que é normal, eu me acho que é normal. A sensação? Mesmo que a quantidade seja pouca? A quantidade é pouco, mas a satisfação é boa. É boa? É. Sei. E na relação com uma mulher nunca tem... É muito difícil, hein? É só gotinhas e difícil, hein? Sei. E isso acontece assim desde quando, Carlos? De quanto tempo para cá? Já faz um tempo, porque eu vivi com uma mulher, eu fui casado com uma mulher só por 37 anos. Sei. E minha relação era muito boa. Sei. Aí depois, por causa de problema de doença dela, a gente se masturbava e tal, acontecia. E agora eu quero fazer direto e não consigo. Sei. E você se sente muito frustrado por causa disso, Carlos? Não, eu não me sinto frustrado.
frustrado. Eu me sinto assim que eu não me realizo, né? E a mulher percebe, né? Claro que a mulher percebe, porque... Não será um pouco de falta de força física também para ficar lá tendo a relação por muito tempo até conseguir ejacular? Eu imagino que não, porque eu faço isso, eu sou uma pessoa normal, apesar dos meus 69 anos que eu vou fazer em fevereiro, mas eu sou uma pessoa, eu trabalho, eu tenho uma vida normal, eu faço algum tipo de exercício, e eu me sinto bem, me sinto bem. O meu problema é só esse, que eu não consigo ejacular. Não consigo. Então, já tentei com Viagra também, não adiantou. A Viagra não influi sobre isso aí. Você toma algum outro remédio, Carlos? Eu tenho um probleminha de pressão, e só isso, mais nada. Toma um remédio para pressão? Tomo. Qual é, hein? Anlodipino. E alguns tempo atrás, eu tive uma palestra onde eu trabalho, que o remédio de pressão também pode causar uma... Exatamente, por isso que eu perguntei. Né? Então, eu acho o seguinte, que você deveria consultar o seu cardiologista, ou o médico que está cuidando da sua pressão, porque provavelmente isso aí tem uma pequena influência do remédio da pressão, somado com o fato de que com a idade realmente a ejaculação se torna menos intensa em termos de volume, com jato, mas também menos intenso, porque existe uma hipertrofia sempre da próstata nessa idade, e a ejaculação pode se tornar um pouco mais difícil também na relação sexual, até por força do fato de que ela tende a demorada, e com isso também o cansaço pode atrapalhar. Nada que seja motivo de grande preocupação. Eu, no seu lugar, só levaria em conta essa possibilidade do remédio para a pressão, conversaria com o médico que lhe deu isso, porque talvez isso, só mudando esse remédio, possa resolver completamente a sua questão. De todo modo, parabéns pela sua boa posição e pela boa forma física nos 69 anos de idade. Muito obrigado pelo telefonema. Temos mais um ouvinte na linha. Seu nome, por favor? Oi, é Cristina. Pois não, Cristina. Doutor, boa noite. Boa noite. Doutor, é assim, eu já tive síndrome do pânico, agora voltou, né? E eu também tenho muita depressão, né? Só que eu descobri que eu tô com hipotiroidismo. E eu pesquisando na internet, eu verifiquei que o hipotiroidismo dá uma apatia, uma depressão, né? Então, minha pergunta é a seguinte, doutor. Existe mesmo, porque segundo o meu médico psiquiatra, ele acha que a depressão só tem fundo psicológico, não tem fundo orgânico, não sei se é assim que fala. Assim, uma deficiência de vitamina mesmo no organismo. Sei, mas o hipotiroidismo, a depressão é forte, Cristina? Quantos anos você tem? 41. 41. O hipotiroidismo apareceu faz tempo ou apareceu há pouco? Então, eu descobri só agora, doutor, porque já faz 3 anos que eu não faço exames. Eu fiz isso essa semana, né? Sei. E eu tô com 8,3 por miligramas, né? E ele considerou como hipotiroidismo. Sei. O clínico, né? E o psiquiatra achou que isso não é importante para o quadro depressivo? Ele acha que o meu fundo é emocional mesmo, não tem nada a ver com orgânico. Você toma remédio para depressão também? Eu tomo, ele me deu fluoxetina e Rivotril. Sei. E isso melhora? Então, doutor, para ser sincera com o senhor, faz 1 ano que eu estou em tratamento, eu não estou sentindo muita melhora, assim, em termos da síndrome do pânico, né? Mas em termos de depressão, por isso que eu falei para o senhor, em termos de depressão, eu não estou tendo muita depressão. Tem. Mas o pânico tem tido? Eu tenho tido. Então, em geral, esse tipo de medicação como que você está tomando, a fluoxetina e o Rivotril, costumam melhorar o pânico também. E costumam melhorar também o humor e a disposição e a energia. E o hipotiroidismo atrapalha, sim. Quer dizer, talvez corrigindo a tireoide, você vai ter um benefício maior desses remédios, né? E é evidente que podem existir também causas emocionais interferindo sobre esse quadro do pânico com depressão. O pânico parece que é um equivalente depressivo, quer dizer, tanto assim que os mesmos remédios que servem para a depressão também funcionam bem para o pânico, né? O pânico é aquela coisa que de repente a gente começa a ter um estado de alarme, de medo desesperador, sem saber exatamente
de onde vem e qual é a origem, né? Então, este medo mais exacerbado desta maneira, com frequência, tem a ver também com falhas no metabolismo da serotonina, assim como também tem a ver com falhas na serotonina, a depressão, o desânimo, e o hipotireoidismo não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a tireoide mesmo, com a alteração na função da tireoide, e que, quando corrigido, pode muito bem ajudar muito você a ter resultados mais favoráveis ainda com os remédios que está tomando e com o eventual outro tratamento que esteja sendo feito também. Muito obrigado pela sua participação. E temos agora um e-mail de um ouvinte que não se identificou, que é o seguinte. Dr. Gicovati, minha avó tem 99 anos, é uma pessoa lúcida e saudável, mas de uns tempos para cá está cobrando excessivamente a atenção da família, simulando até doenças das quais não sofre. Eu, meus pais e meus primos estamos tentando suprir essas carências, mas percebemos que nossos esforços têm sido em vão. Quanto mais oferecemos nossa atenção, mais ela reclama. O que fazer? Então, veja só que coisa curiosa, né? 99 anos de idade. É curioso porque a gente imagina que a pessoa nessa idade, mesmo, né, saudável, lúcida, por mais saudável e lúcida que seja, tem 99 anos de idade. E parece que essas criaturas nessa idade, que vão chegando nessa idade, vão tendo comportamentos que em muitos aspectos se assemelham aos comportamentos infantis, não é? Elas vão ficando mais e mais egoístas, mais voltadas só para si mesmas, vão tendendo também a comportamentos mais dominadores e querendo mais atenção para si. Essa atitude dominadora precisa ver se não tinha já antes também, né? Porque esse comportamento de ficar cobrando cada vez mais atenção, talvez seja só está agravando um comportamento que já pudesse ser o padrão e o modo de ser da pessoa, não é? Agora, e um pouco mais para chantagista também, às vezes é parte do comportamento das mães, pelo menos da tradição cultural de alguns povos, ter essas mães mais dominadoras e que acham que se sacrificaram muito pelos filhos e passam com isso a ter uma série de direitos, ou se atribuem direitos por causa disso. De todo modo, o egoísmo cresce com a idade, a pessoa se infantiliza também e perde muito a capacidade de ver o outro, o direito do outro, os interesses do outro, quer dizer, não está nem um pouco preocupado em saber sobre a vida, tanto do filho quanto dos netos, no sentido de que todos parece que devem reverência e respeito a ela, não é? E mesmo sem muita preocupação em saber se essas pessoas têm ou não outros temas, outros assuntos, enfim, uma vida pessoal para ser vivida, não é? A verdade é que o respeito que a gente deve aos mais velhos é uma coisa que tem que ser tratado com muita cautela, porque quando eles passam a agir desta maneira, meio infantilizadas, eles não podem mais ser tratados como aqueles idosos que merecem toda a reverência e o respeito da gente, pelo fato de serem vividos, pelo fato de terem sido capazes de nos ajudar a crescer, a nos formar, a nós, nossos pais, né, no caso dos avós. Mas, de todo modo, precisa ver quanto de ranzinzice, quanto de chatura e quanto vamos dizer, de reivindicações indevidas e lógicas estão sendo propostas por essas pessoas antes mesmo da gente saber qual é o grau de respeito. No caso aqui, eu acho que mesmo, e não é porque é uma pessoa idosa, que vocês têm que fazer tudo o que ela pede. Eu acho que aqui tinha que, ao contrário, mais ou menos como se faz com uma criança, tem que dar uma dura, tem que deixar bem claro que ela está abusando, ultrapassando os direitos e os limites dela. Ou seja, o respeito, mas não é só porque é velho que ela tem direitos tão especiais e que vocês têm que todos se submeter aos caprichos e às vontades dela, né? Principalmente sendo lúcida e saudável. Mais uma razão para ela cuidar um pouquinho melhor
dela, mas também se preocupar um pouco com o filho, com os netos e com todo mundo ao redor dela. Muito obrigado pelo seu e-mail. No Divã do Gicovates tem produção de Alessandra de Camila Campaneruto, Diego Matoso e Michele Trombelli. Os trabalhos técnicos de hoje foram de João do Amaral. A direção nacional de jornalismo é de Marisa Tavares. Boa noite.